Todos nós já ouvimos, em algum momento ou outro, vários termos como alma, espírito, Atman, entre outros. Cada pessoa tem suas próprias noções sobre isso, que na maioria das vezes podem ser mais confusas do que reveladoras. A mistura dos termos usados na teologia ocidental e a tradução inglesa da terminologia vedântica só aumentou a confusão em torno desses conceitos. A escritura Atmabodha, escrita por Sri Shankaracharya, é um excelente texto introdutório para obter uma compreensão completa do que é o Atman. Qual é o seu papel no grande esquema do universo a partir da perspectiva da Advaita Vedanta? Nesta palestra, iniciaremos o 9º episódio do estudo da escritura Atmabodha. Om Shukrbhyo Namah Hari Om Ganana Antva Ganapatigum Havamahe Kavim Kavinam Upamashravastamam Jeshtarajam Brahmanam Brahmanaspatana Shunvannodapiseda Sadhanam Mahaganapataye Namaha Prano Devi Saraswati Vaje Virvajini Vate Dhinam Vitravato Ano Divo Brahata Parvatada Saraswati Jatakantu Yagnam Vagdevyai Namaha Om Sthapakaya Cha Dharmasya Sarvadharmaswarupine Avatara Varisthaya Ramakrishnaya Te Namaha Om Shrutismati Purananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavat Padam Shankaram Loka Shankaram Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Sahavijyam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai Om Shanti 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 Hari Om. Om. Ouça Brahman proteger-nos ambos, mestre e discípulo. Possa ele alimentar-nos ambos. Possamos nos trabalhar juntos com grande energia. Que o nosso estudo seja vigoroso e frutífero. Que o amor e a harmonia estejam entre nós. Om, paz, paz, paz. Caros amigos, devotos e admiradores do Movimento Vedanta Brasil, boa noite, namaskar, saudações aos todos. So we are reflecting on the text Atmabodha. Nós estamos refletindo sobre o texto Atmabodha. As you all know, the very name Atmabodha suggests the work deals with self-knowledge. Atmabodha aborda o autoconhecimento. It is an auxiliary text, a supporting text, which is written for understanding the main source of Vedanta. É um texto auxiliar com o propósito de nos facilitar o entendimento dos textos principais da Vedanta. What are the main texts of Vedanta? Bhagavad Gita, Brahma Sutras and Upanishads. Os principais textos da Vedanta são Bhagavad Gita, Brahma Sutras e os Upanishads. This Atmabodha text is written by Adi Shankaracharya. Foi escrito por Sri Shankaracharya. The word Atma means the self, the Swarupam. A palavra Atma tem o significado de o ser, Swarupa. It is the essence, the very nature of one's own beingness, that is one's real divine nature. É a essência, a nossa natureza divina. Just as the mud is the clay, is the essence of the pot, just like gold is the essence of the ornament, similarly, the essence of the man is known as Atman. Se você tem um pote de barro ou uma joia de ouro, a essência é o barro, a essência é o ouro. Da mesma maneira, a nossa essência é o Atman. According to Vedanta, the study of scriptures of like these texts helps in the realization of truth. Esse texto nos ajuda a realizar a verdade. So, only when the student is equipped with the necessary disciplines. Quando o praticante faz as disciplinas necessárias. Just studying is to know, then one should apply oneself into the spiritual practices, into the
disciplines so that the fruit will be the realization of the truth. A pessoa tem que se aplicar às disciplinas para que ela obtenha a realização da verdade. Generally, Vedanta text gives 4 disciplines, Os textos da Vedanta nos dão 4 disciplinas, so which helps one in the path of understanding Vedanta. que ajudam a entender a Vedanta. What is it? First is discrimination between what is real and what is unreal. O primeiro é fazer o discernimento entre aquilo que é real e aquilo que é irreal. Once we understand what is real and unreal, the second step will be giving up of the unreal. Sabendo o que é real e o que é real, nós temos que desistir daquilo que é irreal. Then third step will be, Vedanta says to practice 6 qualities. They are known as 6 spiritual treasures. A terceira coisa é que nós temos que praticar o que são chamados dos 6 tesouros, são 6 qualidades. Shamadama Shakkadi Sampatti. It means self-control, forbearance and faith, etc. Que é o autocontrole, a forbearance, Forbearance é você ter perseverança, and faith, e faith, fé, etc. etc. So the third one. The fourth one is one should have a desire, longing for liberation. Liberation in Sanskrit known as moksha. Means one should really want to be free of all limitations. O quarto é que a pessoa tem que querer se libertar de todas as limitações. So these are the 4 necessary disciplines prescribed by Vedanta. Essas são as 4 principais disciplinas prescritas pela Vedanta. So the word Atman is generally rendered here as soul or as the self. A palavra Atma é traduzida geralmente como alma ou ser. Generally in the Western philosophy and all, they equate soul with the mind. But here in the Eastern philosophy, according to Vedanta, self, the soul, is not mind. A filosofia ocidental tem a tendência de equiparar a alma com a mente, mas na filosofia oriental não. So, the Sanskrit word, really, this word Atman cannot be translated into English. A palavra Atma não pode ser traduzida de forma correta para o inglês, But simply we say it as the self. mas é traduzido como ser. But the scriptures describe about the characteristics of the Atman, this self. What is its nature? As escrituras descrevem qual é a natureza do Atma. So it says, Atman is deathless, birthless and is eternal. O Atman é sem mortes, sem nascimento e eterno. It deathless means it does not know what death is. Birthless means it does not know what is birth is. Ou seja, não tem morte nem nascimento. It is eternal means it just exists. Ele apenas existe. So, and real substance, it is the real substance of every individual. É a substância verdadeira de cada indivíduo. Our real dimension is neither born nor dies. It does not come and go, while our body comes and goes. A nossa verdadeira natureza não morre nem nasce. Ela não vem, não vai. Enquanto o corpo vem e vai. All the thoughts comes and goes, while our real nature is eternally there. Todos os nossos pensamentos vêm e vão, mas a nossa natureza verdadeira está eternamente lá. So we can say that it is an unchanging reality behind the changing body, sense organs, mind and ego. É uma realidade imutável por trás do corpo, da mente e do ego que são mutáveis. So what is the Atman? Atman is the unchanging reality, which is the substratum, which knows that body changes, the sense organs changes, the mind changes and the ego changes. O Atman é o substrato imutável que é como se fosse a testemunha que vê o corpo mudando, a mente mudando. So it is, E o ego mudando. the word they use is Shuddha Chaitanya, means pure consciousness. É chamado também da pura consciência. So it is neither affected by time, nor space, nor causality. Não é afetado pelo tempo, espaço ou causalidade. So hence, it is limitless and it is one without a second. Por isso não tem limite e é As the unchanging reality in the individual is known as Atman, so the unchanging reality of the appearing universe is known as Brahman.
A realidade imutável a respeito da alma é o Atman, e a realidade imutável por trás do universo é Brahma. Once again I say, the word Atman means the unchanging reality of the individual. The word Brahman means the unchanging reality of the universe. A palavra Atman significa a realidade imutável por trás do indivíduo, enquanto a palavra Brahma significa a realidade imutável por trás do universo. Similarly, since Atman is beyond time, space and causality, similarly the Brahman, unchanging reality of the universe, is also beyond time, space and causality. O Atman está além do tempo, espaço e causalidade, e Brahma também. It is all-pervading spirit. É o espírito que está em todas as partes. Vedanta states that this Brahman, the unchanging reality of the universe, and Atman, unchanging reality of the individual, are one and the same. A Vedanta fala que Brahman, que é a realidade imutável por trás do universo, e o Atman, que é a realidade imutável por trás do indivíduo, são a mesma coisa. The knowledge of the identity of these two aspects, Brahman and the Atman, is known as self-knowledge. O conhecimento da identidade entre as duas realidades é isso que é o conhecimento do ser. Once this knowledge arises, it confers upon man a boon known as moksha, a complete freedom from the bondage and suffering of all types in this world. Uma vez que esse conhecimento chega à pessoa, ela alcança a liberação, chamado moksha, né, que é se liberta de todo sofrimento. So, what in positive sense it indicates as one experiences oneself as the Satchidananda Swarupa, his existence absolute, pure consciousness and happiness absolute, felicidade. A pessoa tem a experiência de si mesma como sendo Existence absolute, pure consciousness and bliss absolute. Existência, conhecimento e bem-aventurança absolutos. So, when Atman with connected to the body, when it is there, it is known as the Jiva, the individual soul, embodied soul. O Atman, quando está em relação ao corpo físico, ele é conhecido como Jiva, ou alma individual. So, it experiences this world. E é ele que tem a experiência deste mundo. Its experience in this relative world happens in 3 states of consciousness. A experiência do Atman nesse mundo relativo acontece em 3 estados de consciência. In the waking state, the Jiva experiences the gross objects of the world. For example, I see the chairs in front of you, you and all over here. This is the waking state. No estado de vigília, o indivíduo tem a experiência do mundo. So, in the dream state, it experiences the subtle impressions, purely mental in nature. No estado de sonho, ele tem as experiências das impressões sutis. These impressions are created by the experiences of the waking state. Essas impressões são criadas pelas experiências do estado de vigília. So, in the waking state, it experiences the gross objects. In the dream state, it experiences the mental impressions of the waking states. No estado de Subtle vigília, impressions. no estado de vigília tem a experiência do mundo denso. No estado de sono, tem a experiência das impressões sutis que vêm do estado de vigília. So, the third state is the deep sleep state. In the deep sleep states, this Atman experiences the peace. O terceiro estado de consciência é o estado de sono profundo, em que o Atman experimenta a paz. And it remains as the witness of the absence of the activities of the mind and senses. Permanece como uma testemunha das atividades da mente e dos sentidos. In the deep sleep state, there is a witness consciousness which knows that there is no mind, there are no sense organs, there is no this gross universe. No estado de sono profundo existe uma consciência que é como uma testemunha que percebe There is no activity of the mind, activity of the senses or of this universe. Percebe que não existe atividade dos sentidos, da mente e do universo. And in the deep sleep state, it enjoys the peace. E é um estado em que ele tem a experiência da paz. The peace which is undivided. We can't explain it, but we experience deep peace. É uma paz inexplicável e profunda. So this Jiva
In the relative world, experiences three states of consciousness. Então, esse jiva, o jiva, né, ele experimenta 3 estados de consciência. It experiences the gross objects during waking state, subtle impressions in dream state, and peace in the deep sleep state. Tem a experiência dos objetos densos, das impressões sutis no estado de sono e paz profunda no estado de sono profundo. In the deep sleep state, it is very close to its real nature. No estado de sono profundo, ele está muito próximo da sua natureza real. And in the deep sleep state, there is no subject-object relationship. E não existe uma relação entre sujeito e objeto. So it is absent there. Está ausente. Yet, even here, the knowledge of the self is obscured by the wheeling power of the Maya, called as ignorance. Mas até mesmo no estado de sono profundo, o conhecimento do ser, do Atman, ele está obscuro pelo poder de Maya, da ignorância. So it is very close to the real nature, but there is a wheeling power of ignorance, because of which we don't know the knowledge of the self there. Embora esteja muito próximo da sua verdadeira natureza, pelo poder de Maya, ele não tem esse conhecimento. So one seems as if there is a black screen put in front of us. Nothing is known there. One experiences peace, but everything appears as dark. One do not know that he is experiencing darkness there. A pessoa, ela está nesse estado como se tivesse uma tela preta na frente dele, que embora ele esteja em paz, ele não tem o conhecimento da realidade. So all these three states, Upanishads declare, Vedanta declares that all these three states belong to the realm of ignorance. A Vedanta fala que todos esses 3 estados pertencem ainda ao reino da ignorância. Since there is a veiling power of the ignorance there also. So even in a dream state also we do not know what is that unity experience. Even waking state we do not know. With these all 3 states belong to the realm of ignorance. O estado de sono, o estado de vigília, todos eles pertencem ao estado da ignorância. So one of the verse which I often remember is from the Bhagavad Gita, where Lord Shri Krishna declares. Verso do Bhagavad Gita que eu me lembro é onde Shri Krishna declara. So Shri Krishna points out that the veil of ignorance, that the seed of ignorance which is in the deep sleep state is to be burnt with the fire of self-knowledge. A semente de ignorância que está no estado do sono profundo deve ser queimado com o fogo do autoconhecimento. So Yasya sarve samarambhaha kama sankalpa varjita jnanagdi dagda karmanam tamahu panditam buddha. This verse is from 4th chapter, verse number 19. Está no capítulo 4, no verso 19. So it means the enlightened sage calls that person as wise. O sábio iluminado chama aquela pessoa de sábia, whose every action when he is doing in this waking state, every action is devoid of self-centered objective. Em que todas as ações que ela faz está desprovida devoid do Self-centered objective. De qualquer objetivo autocentrado. Okay. Who has burned the reactions of the work, the impressions, with the fire of the divine knowledge. Que queimou todas as suas impressões com o fogo do autoconhecimento. So means, see, whatever we experience, there is a reaction within, in the form of the attraction or a aversion. It is all because of the subtle impressions, which is due to ignorance. Tudo aquilo que nós experimentamos existe dentro de nós um certo apego e aversão. Isso é devido à ignorância. When with the fire of the knowledge of self-knowledge is to be burnt, this ignorance veil which is creating the reaction, it is to be burnt by the knowledge of the self. Essa onda de ignorância que cria essas reações deve ser queimada pelo fogo do autoconhecimento. So Shri Krishna is pointing that the seed of ignorance can be burnt only in the waking state with the knowledge of the self. Então ele aponta que a semente da ignorância pode ser queimada apenas pelo conhecimento do ser, o estado de vigília. So all the 3 states of consciousness belong to the realm of the ignorance. Então todos os 3 estados de consciência pertencem ao reino da ignorância. Upanishads points out to another 4th state known as Turiya.
Os Upanishads apontam ainda para um quarto estado conhecido como Turiya, which is in reality is not a state. It is a way of expressing. It is a fourth state, but it is not really a state at all. mas que em realidade não é nem mesmo chamado de um estado. So that in that state, the Atman is realized as the pure consciousness. Nessa condição, o Atman é realizado como a consciência pura. Because in the first place itself, the scripture declared that you are that Atman, glorious Atman. Your nature is divine. Porque as escrituras declaram, em primeiro lugar, que nossa natureza é o Atman, nossa natureza é divina. But this Atman is mixed up with the Prakriti, with the matter. Mas esse Atman está misturado com o Prakriti, In the com wakings- a matéria. In the waking state, the same Atman experiences the gross world. No estado de vigília, é o mesmo Atman que tem a experiência do mundo denso. The same Atman in the dream state, it experiences the mental impressions. É o mesmo Atman que no estado de sono experimenta as impressões mentais. The same Atman experiences the deep peace in the deep sleep state and also witnesses the absence of the mind and sense organs activities. E no estado de sono profundo, é o mesmo Atman que tem a experiência da paz profunda e tem a sensação de ser testemunha tanto do corpo quanto da mente. The very nature of the Atman is the substratum which is experiences these three states. A natureza do Atman é como se fosse um substrato que tem a experiência desses três estados. So, what is the nature of the Atman? Scriptures declare it as pure consciousness which experiences everything. As escrituras declaram que a natureza do Atman é a pura consciência, que tem a experiência por trás de tudo. To point out, the scriptures say it is called as Turiya, the fourth state, where there is no subject-object relationship. Para apontar para isso, as escrituras chamam isso de Turiya, que não tem uma relação de sujeito e objeto. So, even in the deep sleep state, we understand that there is a witness and there is a deep peace experienced. Mesmo no estado de sono profundo, há um entendimento de haver ali uma testemunha e um estado de paz profunda. There is a state, Upanishads declare, there is a fourth state where the subject-object relationship is not there. Mas as escrituras declaram que existe um estado em que até mesmo essa relação de sujeito e objeto não existe mais. So this Turiya state, the fourth state, pervades all the three states and forms its substratum. E essa condição de Turiya, ela permeia todos os três estados de consciência e forma o seu substrato. So this knowledge of the fourth state of the Atman is known as moksha, liberation. Esse conhecimento a respeito do quarto estado é conhecido como moksha, ou liberação. So self-knowledge alone is the direct cause of liberation. É somente o conhecimento do ser que é a causa direta da liberação. So the first verse of the Atma Buddha is like this. Tapobihi kshina papanam shantanam vitaraginam mumukshunam apekshoyam Atma Bodho vidiyate. So Shankaracharya is expounding about this self-knowledge in this text. O quarto verso do Atma Bodha, no quarto verso do Atma Bodha, Sri Shankaracharya está explicando explaining what? So expounding about the knowledge of the self. In this text. Está fazendo uma exposição a respeito do conhecimento do ser. So here Shankaracharya writes, this verse means that he is composing this text to serve those people who are purified with the practice of austerities. Shankaracharya está dizendo então que ele está compondo esses versos para a purificação para as pessoas, que já estão purificadas pelas austeridades. Who are peaceful in the heart. E que têm a natureza pacífica. Who are free from cravings. E que não têm muitos desejos. And who are desirous of liberation. E que têm um anseio de alcançar a liberação. This verse is known as Anubandha Chatushtaya. Esses versos são conhecidos por Anubandha Chatushtaya. So this verse, we reflected in our earlier classes. Nós já refletimos sobre isso. So we concluded that all are competent to listen to this text and even to reflect upon its meaning. Nós já discutimos que todas as pessoas podem ouvir esses textos e discutir o seu significado.
but the fruit called as moksha will result in the person who has these 4 qualities. Mas os verdadeiros frutos que vêm dessa prática vão acontecer apenas para as pessoas que têm essas qualidades. So first one is tapo bihi kshina papana, means here those who are purified by the practice of austerities. A primeira delas é que a pessoa tem que ser purificada pelo fogo das austeridades. So here the word kshina papana is used. Kshina. It means entirely the impurities altogether not destroyed, but the force to do to carry it into the action is weakened. Significa, Kshina Papana significa que as impurezas não estão completamente destruídas, mas a força que nos compele a fazer más ações, elas são diminuídas. The impurity is reduced to its minimum so that it does not result into the physical action. As impurezas são reduzidas ao mínimo, de forma que não resulta na ação física má. Okay. Second one is on this topic be reflected in our earlier class in detail. Nós já falamos sobre isso em detalhes nas aulas anteriores. Today we shall take up Shantanam. Second word the Shankaracharya used is Shantanam, who are peaceful in heart. Então nós vamos falar a respeito da outra palavra que está naquele verso, que é Shantanam, que é a pessoa que tem natureza pacífica. Okay. Here heart means it is actually mind. Shantanam, it is mind. Quando se fala que a pessoa tem paz no coração, o coração na verdade quer dizer mente. So what does Shantana means? Peaceful in mind means that mind should be calm and tranquil. Isso significa que a mente tem que ser calma e tranquila. So what do we mean by peace? Peace in the mind, what does it mean? It is the tranquility of the mind. Tranquil mind is known as peaceful mind. O que quer dizer paz mental? É a pessoa que tem tranquilidade na mente. So what does mind become? When does mind become tranquil? E quando é que a mente fica tranquila? So the tranquil mind is peaceful mind. When does this mind become tranquil? Quando que ela fica tranquila? When mind becomes tranquil, one experiences peace that we know in our deep sleep state. Quando a mente fica tranquila, ela tem a experiência da paz profunda. So this is our questions. When will our mind become tranquil? Então esse é o nosso questionamento. Quando é que a nossa mente vai ficar tranquila? So, okay. The mind becomes tranquil only when desires don't arise. A mente se torna tranquila apenas quando os desejos não surgem. Or when the desires completely subside. Ou quando os desejos são completamente erradicados. So, but it is contrary. All the time in our mind, something or the other is arising. Mas nós vemos que isso não acontece na nossa vida. Uma coisa ou outra sempre surge. So the mind becomes tranquil only when desire does not arise or when the desire subsides. Subsides means what? Subside means diminui? Gets less? Yes. Então a nossa mente fica tranquila apenas quando ela não tem desejos ou quando os desejos diminuem. Okay, let me give an example. Subside means it reaches its destiny. Means what is when any desire arises, it has a goal to be fulfilled. When that desire is fulfilled, what happens? That desire cancels out, it subsides. Then there is peace in the mind. Quando surge um desejo na nossa mente, esse desejo está ligado a alguma coisa que nós queremos alcançar. Quando a gente alcança isso, esse desejo some e vem uma certa paz. Okay. Arising of the desires, the very arising of the desire indicates unfulfilled state. I need something to fulfill myself. O próprio surgimento do desejo significa que é um estado de insatisfação, algo que falta preencher em nós. So, when I mean subside, it indicates that it is fully satisfied. Mas quando eu falo que diminuiu o desejo, significa que ele foi satisfeito. Means mind became tranquil. There is no desire. A mente está tranquila, não tem desejo. Okay. Let me give another example. Just like a river entering into the ocean. Para dar um outro exemplo, como um rio entrando no oceano. So, river entering into ocean, it became calm because it reached its final destiny. O rio entrando no oceano é como se ele ficasse calmo, porque ele alcançou o seu destino final. So finally, when it reaches its destiny,
nowhere to go anywhere. It is one with the ocean. Ele se torna um com o oceano, ele não tem mais para onde ir. Similarly, the mind, when it subsides into the Atman, there is nothing more arises. It is completely fulfilled. Da mesma maneira, quando a mente encontra o Atman, ela está completamente plena. So here, peaceful in heart means, tranquil in the mind means, no desires arise. This is the simple meaning we need to understand. Então, o significado simples daquilo que nós queremos entender é que uma mente tranquila é quando não surgem desejos nela. So now, let us reflect a bit more. So, desire is a wish. What is this wish? Why does it arise? Da onde surge o desejo? Desire is the nearest word which we can translate in English for the word vasana. A palavra, o desejo é a palavra mais próxima que pode ser aplicada para a palavra em sânscrito chamada vasana. So, in Sanskrit literature, there are specific words for everything. Na literatura sânscrita existem palavras específicas para tudo. So here when I use the word desire, what I mean is the vasana. Quando nós usamos a palavra desejo, o que em realidade significa em sânscrito é vasana. So there are two words. One is ichha, another is vasana. Existem duas palavras em sânscrito, uma é icha, a outra é vasana. So ichha is a mere wish which does not perturb our mind. Icha é um mero anseio que não perturba a nossa mente. A simple wishes actually does not perturb our mind. Icha é aquilo que não chega a perturbar nossa mente. What perturbs our mind is the vasana. O que perturba a nossa mente é o vasana. So vasana connotes something very different. A vasana tem uma conotação mais diferente do icha. How vasana is interpreted? Vasana is generally interpreted as a samskara, a strong impression in the mind. Vasana é interpretado de forma geral como um forte samskara, é uma impressão forte na mente, Which is carried over from previous lives. que vem de nascimentos passados. So it is a strong impression in the mind which is carried over from the previous lives. São impressões fortes em nossa mente que vêm sendo trazidas de vidas passadas. It is so strong that it arises in the mind and a person is forced to act without thinking of the consequence. Ela é tão forte que a pessoa ela é obrigada a agir, às vezes sem pensar nas consequências. So in our thoughts, there are mere simple wishes are there which actually does not perturb. But there are very strong thoughts which force you to act without thinking of the consequence. Então, na nossa mente existem certos desejos que são inofensivos, mas existem outros pensamentos que são muito fortes, que são chamados vasanas, que nos impelem a agir, às vezes sem pensar nas consequências. So these vasanas are classified into two types. Os vasanas são classificados em dois tipos. One is impure vasana, called as malina vasana. O primeiro são os vasanas impuros, chamados de malinas. Second one is pure vasanas, which is called as shuddha vasana. O segundo são os vasanas puros, que são chamados de shuddhas. So this is very important for us to understand, because we think that we have to give up all the desires. Man will not be able to live. Isso é importante entender, porque geralmente se pensa que nós temos que desistir de todos os desejos, mas é impossível viver sem se desistirmos de todos os desejos. So scriptures in Sanskrit literature, it is clearly used. Vasana is to be given up. Nas escrituras sânscritas, claramente é dito que os vasanas é que devem ser abandonados. When they say vasanas, it is always impure vasanas. That is why impurity I used for the word papa. Vasanas são as impurezas, é por isso que impurezas são os que em sânscrito é chamado papas. So the malina vasana, the impure desires, leads to the bondage of transmigration. Os malina vasanas, que são os desejos impuros, levam à transmigração. So why the scriptures asks us to give it up. Por isso que as escrituras pedem que a gente desista deles. There are other shuddha vasana, pure wishes, which helps in getting liberation. Mas existem outros desejos puros chamados shuddha vasanas que nos ajudam a alcançar a liberação. So these malina vasana, this impure vasana, scriptures categorized into three kinds. Os vasanas impuros, as escrituras categorizam em três. So one is the impure desires are categorized into three types.
The first, Os desejos impuros são categorizados em 3. so first one is called as Loka Vasana, the desire to please others. O primeiro é o desejo de agradar os outros. Okay. Second one is called as Shastra Vasana, desire for dry intellectual knowledge. O segundo é o desejo de apenas ficar no conhecimento intelectual. See, generally, when we study the scriptures, it has two purposes. Geralmente, quando a gente estuda as escrituras, esse estudo tem 2 propósitos. So, one is scriptures, the very purpose of the scriptures is to help us understand ourselves and tread in the right path. É aqui nos fazer entender a nós mesmos e seguir o caminho correto. So, instead of that, what the ego claims is, it takes it as an intellectual possessions and continues with its normal activity just like any other things. Mas o ego faz com que a gente considere os ensinamentos das escrituras apenas como uma busca intelectual, ao mesmo tempo a gente segue com a nossa vida normal. So when the scriptures is utilized to understand ourselves and better our life, Shastra helps. Quando as escrituras nos ajudam a entender melhor a vida, elas But scriptures help us. as escrituras nos ajudam quando elas são melhores utilizadas. But at the same time, if it is not properly understood, it may try out to be a dry intellectual knowledge. Mas quando são mal entendidas, elas se tornam apenas um conhecimento intelectual seco. Even the scriptural knowledge can bind us. Nesse sentido, até mesmo os ensinamentos das escrituras podem nos aprisionar. So when this dry intellectual, it turns out to be a dry intellectual knowledge and does not propel us to do spiritual practice, it is called as impure. Quando o nosso estudo se torna apenas um estudo intelectual árido, ele não nos ajuda no caminho do autoconhecimento e é considerado como se fosse uma impureza também. So finally, the scriptural knowledge should help us to do our spiritual practices. O conhecimento das escrituras deve nos ajudar a fazer nossas práticas espirituais. Should help us to understand ourselves better. Entender a nós mesmos melhor. One can share the knowledge with others, but the main purpose is to give us a force to do spiritual practice. O principal propósito das escrituras é nos dar força para seguir as práticas espirituais. By sharing this knowledge, one gets more and more clarity, no doubt about it. Não há dúvida que ao compartilhar esse conhecimento, a pessoa adquire cada vez mais conhecimento. But the main purpose of studying scriptures is to get that inspiration to do the sadhana. Mas o principal propósito de estudar as escrituras é ter aquela inspiração de fazer as práticas espirituais. When this desire for dry intellectual knowledge is there, that knowledge is known as impure. O conhecimento árido apenas do estudo intelectual, esse conhecimento é considerado como sendo impuro. So third type of malina vasana is called as deha vasana, desire to keep the body healthy and beautiful. O terceiro tipo de malina vasana, que é o vasana impuro, sempre o desejo de querer apenas tornar o corpo mais saudável e mais I'll explain. Health and beautiful. Mais saudável, mais bonito. See, having a fit body, scripture say, Shariram Adhyam Khalu Dharma Sadhan. The body is the instrument to attain the final liberation. As escrituras falam que o corpo é um instrumento para alcançar a liberação final. So here two things are there. Deha Vasana, when it is just like Shastra Vasana, in one side it should propel us to do spiritual practice. On another side, this may turn out to be a dry intellectual knowledge as a binding force. A mesma coisa que o conhecimento intelectual pode nos tornar uma força negativa. So similarly, this Deha Vasana has two things. One, completely getting identified which is going to be fall one day or the other day. We have to give this body up. Completely getting identified and forgetting our path towards the self-knowledge. This very body can turn out to be a bondage. Mas se nós nos identificarmos completamente com o corpo físico e esquecer do caminho para a realização espiritual, esse próprio corpo se torna como um obstáculo, um aprisionamento. So keep it fit and fine, in good health. Scriptures itself declares. But what is the goal of it? The goal of it is to utilize this instrument for the self-knowledge. Manter o corpo bem, saudável,
é aceitável, mas qual é o propósito desse corpo? O propósito do corpo é nos ajudar a alcançar o autoconhecimento. But scripture says, but forgetting that the ultimate goal of the human birth and worrying about the body is itself will become a bondage, turn out to be a bondage. Mas esquecer dessa meta e ficar apenas fixo apenas no corpo se torna um obstáculo. Because the purpose of this instrument is to help us realize our real nature. Porque o propósito desse corpo é nos ajudar a realizar a nossa verdadeira natureza. Only we take our realities, a partial reality, this body only as the true, this very body will turn out to be a bondage. In this respect, it is impure. Mas considerar apenas o corpo como sendo a verdade, esse conhecimento torna-se uma impureza. So, all these three vasanas, desire to please others, desire for dry intellectual knowledge, and getting attached with the body, so these are all comes under the impure aspects. So, desire to please others, loka vasana. O desejo de apenas agradar os outros, Desire for dry intellectual o knowledge. desejo de apenas ter um conhecimento intelectual, Completely identify with one's partial reality as the body. e identificar-se apenas com o corpo. So this is better translation. Identifying oneself as a partial identity as the body. Identificar-se apenas com o corpo. So scriptures say these are to be eschewed. As escrituras falam para a gente desistir disso. Because these are the causes which leads to the bondage of transmigration. Porque essas são as causas do nosso aprisionamento. So this is about the malina, impure vasanas which are to be eschewed. Essas são as vasanas impuras que devem ser deixadas de lado. So next, coming to the Shuddha Vasana, pure, what we have to keep in our life? There is no particular way of classification. Agora, falando sobre Shuddha Vasana, aquilo que nós devemos realmente manter na vida, não existe uma classificação. So generally a question, many people come and ask these questions to the monks. Is the desire to realize God is also a desire? Does it not lead into bondage? O desejo de realizar Deus não é um desejo? Ele não levaria ao aprisionamento? Is the desire to realize the self? Does it also not bind us? Because all desires bind us. This is a desire. This will also bind us. Uma vez que se fala que todos os desejos nos aprisionam, o desejo de realizar o ser não nos aprisionaria também? We all, one or the other day, this question has arisen in us also. Esse questionamento surge em nós de vez em quando. So, Sri Ramakrishna has given a beautiful answer in Gospel of Sri Ramakrishna. No Evangelho de Sri Ramakrishna existe uma resposta para isso. So, the desire to realize God comes under the category of Shuddha Vasana, pure wish, pure desire. O Sri Ramakrishna diz que o desejo de realizar Deus entra na categoria de um Vasana puro, Shuddha Vasana. So, Sri Ramakrishna points in the Gospel of Sri Ramakrishna. He says that he gives an example. Ele dá um exemplo. So Sri Ramakrishna has given wonderful examples to understand these abstract concepts. Sri Ramakrishna deu exemplos muito bons para entender esses conceitos abstratos. So Sri Ramakrishna says, all sweets are made of sugar. Ele deu um exemplo, todos os doces são feitos de açúcar. So these sweets are injurious to health. E eles às vezes fazem mal à saúde. So then he said, but not sugar candy. Mas existe um açúcar chamado sugar candy que não faz mal. So sugar candy cannot be classified with other sweets. Porque o açúcar candy não pode ser classificado como um açúcar normal. So other sweets, if you eat, it injures cells, but sugar candy does not injure your health. Os outros doces podem fazer mal, mas o açúcar candy não. Because it is not harmful, because eating sugar candy removes acidity. Porque acredita-se que ele remove a acidez. So here, though sugar candy is a sweet, it helps the health. It is not harmful, but it helps the health because it removes the acidity. Ele remove a acidez, ele até ajuda na saúde. While other sweets are harmful because it affects our health. Os outros doces eles podem fazer mal. So giving this example, Sri Ramakrishna said, so the desire to realize God is actually helps you to attain it. It does not come under impure vasanas. Ele deu esse exemplo dizendo depois que o desejo de realizar Deus não nos faz mal.
ele entra na categoria de um vasana puro. So in our mind, various desires arise. The pure desires help us to go towards the realization. The impure desires leads us for bondage. Na nossa mente surgem diversos tipos de desejos. Os desejos puros nos ajudam a alcançar o conhecimento do ser. Os impuros nos aprisionam. So Malina Vasanas leads to bondage. Shuddha Vasana leads to realization. Malina Vasana leva ao aprisionamento e o Shuddha Vasana leva à libertação. Sweet is injurious to health. Sugar candy is good to health. O açúcar faz mal para a saúde e o açúcar candy não. So desire, Shantana, when desires arises, they are categorized into two types, impure and pure. Os desejos são de dois tipos, puros e impuros. So some of the disciplines which help us to remove these impure vasanas are being indicated. Existem algumas disciplinas que são indicadas para remover esses desejos impuros. So one is Maitri. This is pointed out in the Yoga Sutras. If you want to have peacefulness of mind, so one should practice friendliness, Maitri. Os Yoga Sutras mencionam, por exemplo, Maitri, que se você quer ter paz mental, você tem que aplicar, ter amizade para com todos. So second one, Yoga Sutra points out, to experience peace in the mind, tranquility in the mind, practice compassion, karuna. Depois de Maitri, os Yoga Sutras aconselham a praticar compaixão para com todos, chamados de karuna. So third one, Yoga Sutra points out, these are all pure vasanas, these are to be cultivated. Scripture says, cultivate Maitri, cultivate karuna. Isso deve ser cultivado. As escrituras falam, cultive Maitri, cultive karuna. So next, the third Yoga Sutra says, mudita, which means feel happy in the happiness of others, you will feel peaceful. O terceiro é chamado mudita, significa você ser feliz com a felicidade alheia. So third one is called as upeksha. One should ignore certain things even if it is there. That ignoring the desires also results in the tranquility of the mind. A quarta coisa é que nós temos que praticar às vezes indiferença com certas coisas, por exemplo, ignorar, ignore what? Ignore in the sense indifference. Ignore what? Ignoring the desires which are very strong. Ignorar os desejos, por exemplo, que são muito fortes. So sometimes situations are in such a way that it is inviting a reaction in our mind. Sometimes we have to practice indifference. Algumas vezes, algumas coisas convidam certas reações na nossa mente. Nós temos que praticar, nesse caso, a indiferença. So indifference, when it is practiced, one will achieve tranquility of the mind. Ao se praticar isso, a pessoa alcança a tranquilidade na mente. So these are the positive things which are pure in nature, which helps us in achieving tranquility of the mind. Essas coisas nos ajudam a alcançar tranquilidade na mente. There are around 26 qualities which are to be cultivated in our life. In Bhagavad Gita, it is pointed out by Sri Krishna. No Bhagavad Gita, Shri Krishna aponta 26 qualidades que devem ser praticadas na nossa vida para alcançar tranquilidade. So just a few I shall indicate. So one is fearlessness. Abhaya, one should practice this fearlessness. It also helps tranquility of the mind. Uma delas é o destemor, que nos ajuda a alcançar a tranquilidade. One is self-control, Dhamma. To a certain extent, it helps in achieving peace of mind. O autocontrole também nos ajuda. So one is tapasya, for austerities, which we discussed in our earlier class. 3 types of austerity. It also helps in attaining peace of mind. As austeridades também nos ajudam a alcançar paz mental. Another is arjava, straightforwardness, just like straightforward, without having any biased views. A outra é ter uma mente aberta, não ter uma mente preconceituosa. So these 26 qualities are listed in 16th chapter from verse 1st, 2nd and 3rd. Isso está tudo listado no capítulo 16 do Gita. These all qualities, when cultivated, it results in a peacefulness of the mind. E elas ajudam a alcançar paz na mente. These all come under Shuddha Vasanas, pure wishes, which scriptures encourage us to cultivate. Elas entram na categoria dos desejos puros, que as escrituras nos encorajam a praticar. In Bhagavad Gita, there is another indication. The natural qualities of a perfect being are described. No Bhagavad Gita estão descritas também as qualidades
de uma alma que alcançou a perfeição. They are described in 2nd, 12th and 14th chapters. Isso está descrito no capítulo 2, 12 e o 14. By imitating these qualities, one actually cultivates pure vasanas, Ao imitarmos essas qualidades, a pessoa desenvolve vasanas puros, which ultimately take us forward in the path of self-realization. e nos ajuda a avançar no caminho da realização. So, let there be no impurity in the action, let there be no impurity in the mind. It means cultivate, do good deeds, so cultivate good vasanas. Então, que não haja impurezas na atividade nem na mente. Nós temos que cultivar boas vasanas. But we act contrary, exactly opposite happens in our mind. Mas, geralmente nós não praticamos, nós agimos de forma contrária. So, of course, this scripture has given guidance, but when we look into ourselves, exactly opposite is happening. As escrituras elas nos aconselham, mas muitas vezes nós não praticamos. So mind is never tranquil. Constantly mind is throwing up our vasanas. A mente ela não fica tranquila muitas vezes e ela fica cheia de vasanas. So a question arises, why is it so? Isso, a gente pergunta por que isso ocorre. So the factors which cause these vasanas are various. Why these vasanas arise? The factors are various. Existem várias causas para o surgimento desses vasanas em nós. So these vasanas which are there, they are all from our previous lives. E muitas delas vêm das nossas vidas passadas. One of the factor is these vasanas are due to our prarabdha karma, past life impressions which are stored in our memory called as chitta. São impressões do passado que estão armazenadas na nossa mente. So this is one of the cause. We carry the past life impressions. They are coming up in the surface of our consciousness, surface of the mind. Nós carregamos impressões do passado que elas seguem surgindo na superfície da nossa mente. Second one is vasanas arise due to present life actions which are getting stored in the memory. Os vasanas surgem também por causa das ações do passado que ficaram armazenadas na nossa mente. So these are present life impressions. We are creating vasanas also through present life actions also. Na nossa vida presente, nós estamos criando vasanas também. So because of this, vasanas arise in the mind. Por isso que elas seguem surgindo na nossa mente. So scriptures have given us beautiful solutions that let vasanas arise in the mind. Try to cultivate pure vasanas. As escrituras dão uma solução, elas dizem, deixe que os vasanas continuem surgindo na sua mente, mas ao mesmo tempo cultive vasanas puros. But you have a will to cultivate, you have a choice now to exercise your will, cultivate pure vasanas. Você tem uma escolha agora de exercer a sua vontade para cultivar vasanas puras. So by cultivating pure vasanas like maitri, friendship, compassion, feeling happy in other happiness, you counter them. Ao cultivar vasanas puras como amizade para com todos, compaixão e sentir-se feliz com a felicidade alheia, você cultiva vasanas puras. And hence you weaken the impure vasanas to the extent possible. E você enfraquece os vasanas impuros tanto quanto possível. So that the impure vasanas lose that force because there is a counter force you are acting. Eles perdem força porque existe uma força maior que está agindo. And hence these impure vasanas do not compel you to express in physical action. E esses vasanas impuros, eles não forçam você mais a agir de maneira no plano físico. So why Shankaracharya used the word kshina, means kshina even to the vasanas, this kshina vasanas applies. It means weaken those vasanas, weaken those desires which are impure. Shankaracharya usa essa palavra kshina, que significa enfraquecer, ou seja, enfraquecer esses desejos que são impuros. So this is about Shantanam, one who are peaceful in the mind, tranquility of the mind. Isso a respeito nós estamos falando a respeito da tranquilidade da mente. So tranquility of the mind. Tranquility of the mind can be achieved by cultivating positive vasanas. A tranquilidade da mente pode ser alcançada cultivando-se vasanas puras. So next one is about Vitaraga. Okay, we can continue.
So the next word, Shantanam, the third word used is Vitaraginam, which means free from cravings. Foi usada a palavra Shantanam, agora vai ser usado Shankaracharya Vitaraganam, que significa estar livre de apegos e aversões. So here the word used is Raga, Vitaraga. Raga means attachment. Raga significa apego. The opposite word for Raga is Dvesha, means aversion, hatred. O oposto de apego é Dvesha, que é aversão ou ódio. See, these are often used together, Raga and Dvesha, attachment and hatred, because they are both interconnected. Always they are used together because they are interconnected. Apego e ódio ou raiva são interconectados. So when somebody obstacles our desire, which we are attached to, the Dvesha manifests. Quando algo se obstrui ao nosso desejo, não deixa o nosso desejo se manifestar, então surge Dvesha ou ódio ou raiva. So it is like the two sides of the same coin. São como dois lados da mesma moeda. One side is head, another side is tail. Likewise, one face is attachment. If it is obstacle, it will turn to show its another face, that is called as hatred, Dvesha. Então, são como dois lados da mesma moeda. De um lado existe o apego e do outro lado existe a raiva. Se existe alguma obstrução ao nosso apego, surge a raiva. So, the raga here means attachment. Raga significa apego. So, this raga word is derived from the root word called as ranj, which means to color. Essa palavra raga vem de uma raiz sânscrita que significa colorir. Means anything that colors the mind makes it strongly attached. Ou seja, tudo aquilo que dá cor à mente torna ela apegada. So, the Mundaka Upanishad, during the discussion about the self, it points out. No Mundaka Upanishad, em uma discussão a respeito do ser, ele diz: There is a discussion between the self and the Prakriti about the matter. There it points out. Existe uma discussão entre o ser e Prakriti a respeito da matéria, e lá está dito. So, what is attachment actually? It is the self getting color, getting mixed with the Prakriti. O que é o apego? É o ser se misturando com Prakriti. Self, when it is separate, it does not color itself with the Prakriti. O ser, quando quando está separado, ele não se colore de Prakriti. It means the self does not identify with the evolutes of the Prakriti. Ou seja, ele não se identifica com Prakriti. So the Yoga Sutra says, Shukanushahi Raga, Dukkhanushahi Dvesha. Now it explains how it plays a havoc in our life. Yoga Sutras. Os Yoga Sutras explicam como isso causa tantos danos na nossa vida. So it has given the definition. Sukhanushahi Raga. What is attachment? It has given the definition. Sukhanushahi Raga. What is Dvesha? Dukkhanushahi Dvesha means what is attachment? The extreme desire which arises in the mind after a pleasurable experience. To have it once again. O que é apego? What is The extreme desire that arises in the mind after a pleasurable experience, to have it once again, is attachment. Um grande desejo que surge na nossa mente depois de uma experiência prazerosa, de forma que nós tenhamos o forte anseio de ter a experiência novamente, isso é apego. So generally desires arise. When we fulfill it, that after some time it comes back. Well, let me have once again. It means that you are attached. O desejo é preenchido e novamente surge um grande desejo de ter a experiência novamente. Isso é apego. So one beautiful example will make it clear. A person had a alcohol drink today at 5 o'clock in the evening. Suponha, por exemplo, que uma pessoa começou a beber às 5 horas da tarde. So tomorrow also at 5 o'clock he will have. Depois, no dia seguinte, à tarde também. So after some days you will see exactly at 5 o'clock. Even if he is having some work, he will tell, oh, just 1 minute, I will go and come. He will go and he will take the alcohol and he will come back. Depois de alguns dias, no mesmo horário da tarde, ele vai surgir na mente dele o desejo de beber. So means that desire, the pleasurable desire,
So he wants to repeat it again. That is, we say that he is addicted. Addicted is the extreme case. So he is attached to it. It means trying to have the pleasurable experience once again is known as attachment. Apego é tentar ter a mesma experiência prazerosa contínuas vezes. So trying to have it once again, getting it once again is attachment. When this is obstacle, that attachment itself will show another face that is called as hatred. E quando isso é obstruído, torna-se ódio. So this is a great obstacle in the path of spiritual unfoldment. Isso se torna obstáculo no caminho espiritual. Now two beautiful thoughts. Always with respect to pleasurable experiences, one gets raga, one gets attachment. Então, com relação a experiências prazerosas, a pessoa adquire apego. So attachment is always with the pleasurable experiences. Com experiências prazerosas sempre. So what is dvesha? That with respect to suffering, it is always with suffering, dvesha comes. O dvesha está relacionado ao sofrimento. So hatred comes only with the suffering. With the pleasurable experiences, attachment comes. Com experiências prazerosas, o apego. So when with the pleasurable experiences, it is attachment. With suffering, with the misery, it is hatred. These two qualities manifest. Com experiências prazerosas, o apego. Com o sofrimento, vem o ódio. So they are like two brothers, together always. São como dois irmãos que sempre seguem juntos. So if one is attachment is there, just wait, the other is going to come. Então, se existe o apego, é só esperar que o outro já virá. Because they are interrelated, they are waiting for the time. When anything is obstacle, the other face will manifest. Porque eles são interrelacionados. So they always walk together in our life. Eles seguem juntos. So here, vitaragena means one who is unperturbed by attachment and aversion. Então aqui vitaragena significa a pessoa que não é perturbado nem pelo apego nem aversão. So when contact with agreeable and disagreeable objects, though he is there with everything, he neither feels attracted to it nor aversion to it. Com relação a experiências agradáveis ou desagradáveis, essa pessoa não sente nem apego nem aversão por elas. So he goes through his life experiences, a gnani, a knowledge, he goes through it. But he is neither attached nor hates it. When it is there, it is there. When it is not there, it is not there. There is no demand in his life. Uma pessoa de conhecimento, um guiane, ele não tem nem apego nem aversão. Quando uma coisa está lá, está lá. Quando não está lá, não está lá. Ele não sente apego nem aversão. So we want to have pleasurable experience again and again because we are attached. So it makes us run in this world again and again. A pessoa ela quer ter experiências de prazer continuamente, por isso que ela segue nesse mundo continuamente. So it means attachments towards the pleasurable experience do not arise in a vitaragena, or he is unperturbed. Uma pessoa que é chamada vitaragena é uma pessoa imperturbável, que os desejos não surgem. So in him, so here also this kshina, the word is used, weaken it. The wish to go through pleasurable experience once again, you try to weaken it. Então nós temos que enfraquecer essa nossa tendência de sempre buscar experiências prazerosas. So earlier experience was there, but presently I am no more attracted to it. Então, experiências anteriores houveram, sem dúvida, mas nós temos que diminuir essa atração. So, vitaragena means he is unperturbed by attachment and aversion when he is in contact with agreeable and disagreeable objects. Então, vitaragena significa a pessoa que se torna imperturbada por apego e aversão, mesmo que esteja em contato com os objetos. So, to summarize today's talk, today we discussed about Shantanam, who are peaceful in the heart, who are tranquil in the mind. Para resumir, nós falamos hoje sobre Shantanam, que significa a pessoa que tem tranquilidade na mente. The final tranquility of the mind comes upon the realization of the Atman. A tranquilidade final da mente vem quando há a realização do Atman. But here Shankaracharya says, reduce the force of so that it does not, the impure vasanas does not express in physical actions. Shankaracharya dá o conselho de reduzir a força dessas impressões de forma que elas não manifestem de forma física na nossa vida. So in our mind, all types of desires arises.
Nós temos vários tipos de desejo na mente. So these desires are of two types. One is impure, another is pure. Os puros e os impuros. So cultivate the pure desires and weaken the impure desires. Cultive os desejos puros e enfraqueça os impuros. By following the Maitri, Karuna and Mudita, so by having friendliness, finding one's happiness in others' happiness, cultivating compassion, cultivating friendliness, all will help us achieve tranquility of the mind. Então, 3 coisas nos ajudam a alcançar a tranquilidade da mente. Sentirmos-nos felizes com a felicidade alheia, cultivar a compaixão e the first one is? So seeing happiness in others' happiness. The third one is? Ter amizade para com todos. Okay. So next we discussed about Vitaraginam. Raga means it is always with the pleasurable experiences which repeats. That is called as attachment. Depois nós discutimos sobre Vitaragana, a respeito das experiências prazerosas que criam apego. So even the dvesha, the hatred means when this attachment is blocked. Ódio surge quando o apego é bloqueado. So the scriptures say that reduce the force of attachment and aversion with the proper discrimination. So why the first condition of Vedanta is discriminate between real and unreal. Então, por meio do discernimento entre o que é real e o que é irreal, nós diminuímos esses apegos. So with this, today's I shall conclude. We shall see about this. Eu vou concluir hoje, nós vamos ver depois. Possa o Senhor que a metas e toda a adoração estar satisfeito. Se Ele estiver satisfeito, o mundo inteiro estará satisfeito. Se Ele estiver contente, todos os seres estarão contentes. Priyatam Pundari Kakshah Sarvagneshwaro Hari Tasmin Tushte Jagat Tushtam Prenite Prenitam Jagat Hari Om Tat Sat Shri Ram Krishna Namaste.